E o tema do programa de hoje diz respeito a cada um de nós. É os cristãos leigos e leigas na vida e missão da igreja e também na sociedade. Esse estudo foi recém-aprovado pelos bispos do Brasil durante a Assembleia Geral da CNBB. Você que nos acompanha, não saia daí, o programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Igreja no Brasil e o nosso tema de hoje é os cristãos leigos e leigas. Queremos falar um pouquinho mais sobre o estudo que a conferência aprovou e publicou agora sobre a atuação dos leigos e leigas na igreja e também na sociedade. E para esse bate-papo eu converso com o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Pedro Cunha Cruz. Dom Pedro, muito obrigado por estar conosco aqui e falar um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante que é os cristãos leigos, o laicato. Eu agradeço muito o convite a mim feito para essa entrevista. É importante se sublinhar que esse documento saiu em forma de documento verde, como nós chamamos, né? É o estudo 107, Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. A propósito do tema, baseado em Mateus 5, né? O Sermão da Montanha de Jesus, que nós estamos meditando nessa 10ª semana do Tempo Comum. Então, nós estamos praticamente na conclusão dos 50 anos do Concílio Vaticano II, que vai ser no ano que vem, né, 2015, e assim nós estamos refletindo sobre a riqueza, né, desse documento na ótica da teologia do laicato do Vaticano II, e por isso nós queremos resgatar essa identidade do leigo na igreja e na sociedade também. Para quem nos acompanha agora, Dom Pedro, o estudo 107 traz uma dimensão de atuação desse leigo na igreja, mas também na sociedade. Como que cada um de nós podemos também contribuir com essa ação efetiva onde nós vivemos, onde nós convivemos? Eu acho que o aspecto fundamental que sublinha não somente o concílio como também o documento é não criar uma dicotomia, uma discrepância entre a igreja e o mundo, né? Isso é fundamental. Ou seja, o leigo tem o seu papel fundamental, ele também é protagonista da missão evangelizadora da igreja, né? E ele não precisa, portanto, vilanizar o mundo pelo fato dele ser igreja, né? E também tem que ter essa visão positiva em relação ao mundo e ocupar aqueles espaços, né, que o mundo proporciona, porque ele tem, portanto, o leigo e a leiga, a função de protagonizar a mudança social que é necessária. Isso se faz a partir dessa consciência ativa, né? O documento, na verdade, tem esse propósito de ativar a consciência e a importância do leigo dentro da igreja e no mundo. E são muitos espaços que ele é chamado, portanto, a testemunhar o seu evangelho no processo transformador da sociedade. E você que nos acompanha, estamos falando sobre os cristãos leigos e leigas na igreja e também na sociedade. É um tema referente a cada um de nós, que atuamos, que convivemos, que participamos em comunidade e na comunidade e em toda a sociedade. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais esse bate-papo sobre o laicato. Uma rede de profissionais de comunicação que acredita na construção de um mundo mais humano e cristão. Emissoras de televisão e rádio, jornais e revistas, cinema e portais reunidos pela Signis Brasil, Associação Católica de Comunicação. Junte-se a nós. Acesse signisbrasil.org.br. E já estamos de volta com o programa Igreja no Brasil. E você que nos assiste, continue conectado pela conferência, pelo nosso site e também pelas redes sociais da CNBB. Curta e compartilhe. Já estamos com mais de 100 mil seguidores na nossa página no Facebook. Dom Pedro, queremos agora voltar a falar sobre esse assunto que é o laicato. Muitas vezes as pessoas comentam e observam que não tem espaço para atuar na igreja. Isso é uma verdade? Olha, é uma verdade, embora não deveria ocorrer, né? O documento sublinha basicamente 3 aspectos fundamentais que levam a essa visão um pouco excludente ou secundarista do leigo na igreja. Primeiro seria o clericalismo, que muitas vezes fala o documento, que de fato pode acontecer, onde o padre muitas vezes absorve todo o papel, toda a ministerialidade, os carismas e os dons na igreja. Então ele não pode ser detentor disto, né?
Ele tem que ser um facilitador, como muitas vezes o Papa Francisco fala. Segundo aspecto também é o individualismo, que a pessoa vive uma dimensão religiosa muito intimista, ou seja, não voltada para a necessidade da igreja e não voltada para um olhar em relação ao mundo. E outro também aspecto, terceiro e último, que sublinha o documento, é o chamado comunitarismo, onde as pessoas fazem parte de alguns grupos comunitários e têm uma visão, portanto, uma ótica excludente de toda a realidade que abrange e envolve a igreja. Então, são sintomas, né, que expressam uma certa doença, né, na visão que podemos ter em relação à igreja. Eu acredito que se nós combatermos isso, né, nós temos que ter uma visão equilibrada, não acentuar muito o aspecto do sacerdócio ministerial, como sendo detentor de todo o aspecto da missionariedade do trabalho da igreja, né, e não também sublinhar muito o aspecto do laicismo, né, onde muitas vezes o leigo quer ocupar, além do seu espaço, também o do ministério ordenado. Para quem nos acompanha agora, então, fica essa reflexão. Há espaço sim para o leigo na igreja, para atuar, para trabalhar em conjunto, em unidade. Então fica um convite a todos nós, telespectadores, a cada um de nós também como igreja, a testemunhar também na sociedade essa vivência que nós estamos aí buscando a partir da dimensão de Cristo. E também o estudo traz uma dimensão importante, Dom Pedro, que é uma reflexão de uma igreja pobre, para os pobres e com os pobres. Como viver essa dimensão que o estudo nos apresenta? Então, antes de responder essa questão, eu queria sublinhar que essa foi uma das frases que o Papa Francisco disse, né, que nunca repercutiu tão forte dentro e fora da igreja, e o que ele queria falar a partir da igreja ao mundo, né? Então é importante sublinhar que quando ele fala exatamente a questão do pobre, ele quer mostrar a necessidade do caráter renovador da igreja, a missionariedade da igreja, e que nós tenhamos que atingir com o processo evangelizador as chamadas periferias geográficas e existenciais. Então isso é fundamental. Agora, quem faz isso sozinho não é o padre, né? Todos os leigos têm que ter consciência de que, a partir de Aparecida, todo batizado tem que se sentir discípulo missionário e protagonista da missão. Para encerrar nosso programa, eu gostaria que o senhor fizesse um convite a quem nos acompanha agora para que o estudo, de fato, seja praticado nas comunidades, nas dioceses, assim como foi também o documento Estudo 101. Eu falo a partir de nós mesmos, bispos, né, que temos que tomar essa iniciativa de irmos ao nosso Conselho Diocesano do Leigo, né, e começar a trabalhar nas diversas instâncias das pastorais da nossa diocese, arquidiocese e prelazia, esse documento, porque o tema é extremamente rico, né? É claro que ele é suscetível de alguns retoques, algumas pequenas mudanças, né? Mas o aspecto essencial, substancial do documento, ele permanece. Então, eu acho que o bispo, como pastor, ele deve ser o primeiro dinamizador na sua diocese, mostrando a importância do leigo. Porque se ele mostra isso, ele vai sensibilizar e mostrar que realmente nós necessitamos desses dois braços, né, da igreja, né? O sacerdócio comum, né, e o ministério, portanto, ordenado. Então, acredito que esse deve ser o primeiro passo, mobilizar também todo o clero, mobilizar todas as lideranças leigas de nossas dioceses, nossas paróquias, né, para que realmente quem já descobriu, não é, possa reforçar essa descoberta a partir do Concílio Vaticano II, e quem não tem ainda essa consciência ativa do papel do leigo na igreja no mundo, possa então adquirir. Fiquemos então com essa reflexão, com essa proposta de ser sal da terra e luz do mundo. Dom Pedro, muito obrigado por estar conosco nesse programa, que o senhor possa voltar para outros programas e falar cada vez mais desse tema tão interessante que é o laicato. Eu que agradeço a entrevista, Deus abençoe a todos, e bom programa, bom trabalho, né, a todos os leigos e leigas na igreja e no mundo. E você que nos acompanhou, continue conectado pelo site da CNBB, que aparece aqui no vídeo com notícias, informações e reportagens da vida e missão da igreja no Brasil, do laicato, dos leigos em toda a nossa igreja. Nos encontramos aqui na semana que vem. Um abraço!